Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Agora são 13 horas e 10 minutos. Dia 6 de 10 de 2022. Nós temos aqui em São Paulo tempo bom, céu azul, sol, 24 graus. Agora eu estou olhando aqui no termômetro, 30 graus marcando, está bem quente. O início de tarde típico de primavera. Pessoal, eu vou fazer um rápido convite. Primeiro eu vou falar do racional do YouTube. Depois eu vou fazer um rápido convite. Então vamos lá, falando do racional do YouTube. Falar em compra. Nós temos aqui o livro de ofertas. Livro de ofertas na tela. Equilibrado. Então falaria em compra em 117,750. Eu acredito que chegue hoje a 118,400 pelo menos. Então a gente está falando aí no racional de 650 pontos. É a mesma ideia que eu passei ali na live que eu fiz há pouco no Instagram. Já tomei um energético Tsunami ali durante a live. Estou tomando um Gatorade agora de laranja. Então o mini índice ele traz consigo uma simetria em V comprida a 115,210, um provável gap de fuga, pelo que o andar da carruagem indica, bom volume. E ontem o mercado veio neste ponto, aproximadamente aqui em 115,850, ele chegou a fazer mínima a 115,875. Ele tem 1, 2, 3, 4 suportes aqui, suportes que foram vencidos como barreiras, eles se tornam, outrora resistências, né? Uma vez vencidos como barreiras, eles se tornam suportes. O que seria negativo para o preço seria o acionamento de 115,875, deixando a impressão de um M. Então é importante que o mini índice ele passe o 118,840 como barreira e também, assim fazendo, ele vai deixar para trás. Quando eu falo num canal, eu estou falando nisso aqui, ó. Então eu tenho um fundo, eu tenho um topo, depois eu apago isso aqui, aí eu tenho outro topo, eu tenho um fundo, eu tenho dois fundos aqui que eu vou circular, eu tenho um terceiro fundo. E assim, quanto mais vezes esses pontos são tocados, mais fortes eles se tornam. Ó, tem um topo. Aqui eu vou ter um fundo. Que foi onde a gente comentou sobre aquela ideia da cunha, né? Que é bem evidente no mercado à vista. E agora, mais uma vez, a gente tem esse canal de baixa com a sua parte superior sendo testada. Fato é, nós temos um gap a 120 mil pontos. Alvo para a semana, na minha opinião, mas aí se não bater amanhã, poxa, pode bater segunda, por exemplo. A verdade é, se romper a máxima do movimento, 118,840, deixar o gap para trás e a LTB, nós teremos absolutamente uma configuração altista. Então a ideia que passa deveria ser uma bandeira um pouco menor, mas é a de um mastro bandeira. Né? Então essa é a ideia que nós temos para o mercado futuro. No intraday, uma alta muito forte, seguida por uma correção, uma simetria que celebra o teste de 118,840. E agora está na média, né? A gente falou em compra 117,750. Lembrando que quem trabalha como day trader curto, ou até como scalper, já estaria fazendo aí 250 pontos. Mas eu penso que vai no 117,400 ainda hoje. Não sei se renova a máxima, a volatilidade histórica está um pouco menor, redução de volume, mas deve ir pelo menos no 117,400 ainda hoje. Ok? Então, uma vez feito o racional, eu vou prestigiar o pessoal aqui do YouTube. Zé Roberto Pimentel, excelentes análises, parabéns, Wagner.
Vanderlei pergunta sobre Ecor. Vamos ver aqui. Eco Rodovias. Bom, a Ecor é uma ação que nós temos em carteira, na carteira secreta, né? Vem fazendo topos e fundos descendentes. Quando você tem topos e fundos descendentes, eu gosto de trabalhar com linhas de tendência de baixa como parâmetro. Ela derrubou o preço uma, duas, a gente pode considerar pela terceira até quarta vez, aqui pela quinta vez. Ou para os mais críticos, uma, duas, três. E agora a gente tem algo novo, né? Na semana está subindo 12,47. Pós-eleições, o ativo reagiu bem. Nós temos um padrão aqui que é a pinça de fundo, rompimento falso do fundo anterior, a 508. Deixou para trás também um outro fundo aqui a 5,21. E todo o conjunto da obra, inclusive, é praticamente aqui uma ilha de reversão, né? Tocou a banda de Bollinger inferior. Eu acredito num teste de 6,63 no mês de outubro, topo duplo, ó, 6,63. E aqui a gente tem 6,63 também. O ponto alto do ativo é romper essa LTB, que aí a colocará num território permeado pelos touros, num território bullish. Ok? Legal. Nesse vídeo aqui, eu faço sempre a carteira desafios, que é aquela carteira que tem o maior número de pessoas acompanhando. Nesse vídeo eu fiz a desafios e eu fiz a ouro. Nesse aqui eu vou fazer a desafios e eu vou fazer a pocket. Ok? Então, falando um pouco sobre BPAC, né? BPAC é uma das ações que tanto eu quanto toda a nossa base de alunos considero uma das melhores. Eu já fiz mais de uma enquete comparando o BPAC com vários ativos de qualidade e o pessoal entende que é uma das mais promissoras. É uma ação que traz o equilíbrio para a carteira. Ela não é uma ação de guarda exatamente, mas é uma ação equilibrada. Também não é um ativo ultra volátil, como é positivo, por exemplo. Então, ela tem aqui 27,41 ponto alto, seguido por 28,08, cujo rompimento projeta 32,73. Eu vou fazer o estudo com base no semanal. A Cury, ela tem uma grande polêmica, né? Inclusive, eu vou responder aqui o Djalma, né, que me mandou um e-mail, eu vou responder coletivamente a dúvida do Djalma, né? Então, ele pergunta sobre Gemat Cury, sobre os alvos. Eu vou responder aqui de forma coletiva. Então, a Cury tem essa polêmica. O professor falou que ele tem o alvo da ação a R$15. Pessoal, ela está muito acima do nosso preço médio. Então, é uma ação que já trouxe um lucro muito forte, ela está perto da máxima histórica, né? Se você entende que para o teu modus operandi, para as suas aspirações está bom, realiza lucro. Mas não querer me forçar, né? Senão o rabo morde o cachorro, né? Se a ideia do grupo é o professor compartilhar suas operações e pensamentos, eu vou acertar, vou errar, como todo mundo, mas a Cury, para mim, pelos fundamentos descontados, tem potencial para 15. Se eu perceber alguma mudança de fundamentos, de trajetória, eu vou mudar meu racional. Mas ela está esticada, está longe da média. Mas Via Varejo, quando saiu de 3,80, 3,90 para 17, também trabalhou o tempo inteiro longe das médias. Agora, por exemplo, Dexco já é uma ação que me incomoda. O nosso preço é 9,90, ela está abaixo novamente e ela não desenvolve. É claro, ela pode estar descendo para fechar um gap e vai acionar o pivô a 10,26, mas ela precisa responder. Se não, sim, ela será candidata a uma troca. Quais são os nossos planos, por exemplo, para a Gerdau? A Gerdau, sendo bem claro assim, eu tenho mais ou menos um médio. Médio, tem ações que tem mais, por exemplo, vocês sabem da Gemat, 300k por ativo. Ou um pouco menos que isso, eu estou falando médio, tá? A Gerdau tem mais que o triplo. Então, como o nosso preço médio está um pouco abaixo dos 28, né, descontando aí dividendos, tal, eu já fiz a conta com vocês, a Gerdau a 28, eu pretendo vender 2/3, manter 1/3 e comprar mais 2 ativos. Ela tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Tem uma resistência importante a 25,53, está rompendo. E a assimetria nos diz que o ativo vai chegar a 30. Só que de uma forma
mais serena, porque tem uma volatilidade histórica menor. Ontem eu fiz uma enquete, né? Quem chega primeiro a 15, o local web é o positivo. A local web, se a gente pegar essa região aqui, 15,90, é um alvo. Porque percebam o seguinte, ó, ela tem resistências 10,72, 11,29, e essas aqui são bem medianas. Ela está 10,90 e ela tem essa outra aqui, a 11,12. Quer dizer, acima de 11,29, 11,29, ela vai ter 11,12, ela vai ter 10,72 e terá também 11,29 como suportes por causa daquele princípio na inversão de polaridade. Eu acho também que a positiva chega antes nos 15, mas se a local web chegasse não seria uma grande surpresa, porque o local web está apontando para cima e positivo está acumulando. Essa que é a questão também. Não duvido que o local web iguale o preço de positivo logo menos. Aí nós teremos Mater Dei, que dá uma resposta rompendo um triângulo, rompeu também o 9,19, rompeu o 9,54, tem as médias cruzadas em modo compra. E aí posteriormente nós temos Melnik. Melnik, ela tem fundamentos tão bons quanto a Cury, mas ela não desenvolve. Às vezes o mercado elege um ativo, bota pressão, mas parece aqui um mastro bandeira, então acho que faz todo sentido manter por enquanto a posição. E nós temos Viva, temos Vivara, rompeu a LTB. Aqui, acho que é forçar um pouco a barra, porque ela adentrou muito o território, mas faz topos e fundos ascendentes. Na minha visão, o ponto alto no ativo seria o rompimento de 28,92, o que projeta 33, que é o nosso objetivo. Então essa que é a minha visão para a Vivara. E falando da carteira, eu confesso que eu não lembro se é a Pocket ou a Ouro aqui, por isso que é bom observar. Fizemos a Ouro, hoje é a Pocket, ok. Então falamos da carteira Pocket. Vou colocar aqui em ordem alfabética. Bom, a carteira Pocket, ela tem o fora da banda dentro da banda, rompimento da média de 21 com facilidade, através de um candle ontem. A BKBR3 é um ativo que, independente daquela história do fundo árabe, é uma boa empresa, é uma boa ação. É controversa, né? Até por isso talvez não tenha saído o negócio, mas eu vejo o ativo com prêmio de risco importante. O gráfico nos traz aqui um divisor de águas, que é a CLTB. Caixa Seguridade, ela desconfigura o mastro bandeira, mas enfim, ela não deixa de ser uma forte alta e uma correção parcial desse movimento. Eu vou pegar a Caixa Seguridade aqui. Eu vou trabalhar com... Primeiro, ela tem um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern, uma simetria em V. A simetria em V, ela nos indica provável alvo aqui a 9,20. Né, ela tem depois pontos intermediários, 9,39 e 9,42. Padrão penetrante, fora da banda, dentro da banha, e a simetria em V. A grande questão é, a simetria em V tem condições de trazer esse ativo acima da LTB. Aí está o segredo. Eu falei que eu iria trabalhar com Fibo, né? Eu gosto de trabalhar com retrações de Fibonacci nesse caso. Olha que maravilha, ó.
Então aqui eu trabalho com retrações de fibra. Eu nem vou traçar de forma milimétrica. Ó. Tocou 61,8 e já reagiu. Ok? GEMAT, né? Uma das perguntas mais difíceis que eu acho que um aluno pode fazer é perguntar alvo para papel. A GEMAT, a gente tem alvo nos 10, entre 9 e 10 reais. Ela está numa região de suporte. Se for perdido, vai fazer um pivô de baixa, mas ela tocou ó, 1, 2, 3, 4, 6 vezes nos últimos 8 pregões. E é a ideia de um mastro-bandeira. O ativo saiu de 3,21, foi a 7,21 e agora ela corrige a aproximação entre média e preço, ó, teste de topos anteriores, mas dá para pensar em GEMAT pelo menos a R$ 9,00. R$ 9,00 é o nosso alvo mínimo, essa região aqui. Aí nós teremos RAPT 4. RAPT é uma das maiores heresias, os ativos mais descontados, na minha visão. Deve voltar para essa região de 11,50 no curto prazo. Ainda é uma que eu vou insistir um pouco. É uma empresa ótima, né, para quem quer reforçar a caixa, está com capital extra, ela está na média aqui de 21. E Smart Fit. Essa daqui também é complicada, né? Ela reagiu bem, ela montou aqui, consolidou, cravou um fundo, agora vem na média, ela precisa de um movimento um pouco mais forte, tem potencial para 23, 24, mas o ativo que se movimenta de uma forma muito lenta, mas enfim, mantemos por enquanto. A gente deve fazer movimentações nas carteiras na semana do trader somente. Nada impede, pessoal, que se eu perceber nas 6 carteiras alguma situação de troca, de realização de lucros na semana que vem, eu não faça. Mas a tendência é que a gente, né, justamente vai celebrar os meus 20 anos de bolsa na semana do trader. Eu vou até deixar aqui o recado com vocês. Isso daqui tá aqui no banner, né, do canal do YouTube. Tá na descrição dos vídeos e também está aqui no nosso Instagram. Eu fiz uma live agora há pouco. Hoje a gente trabalhou pra caramba já por aqui, teve live, eu coloquei... Ó, então eu vou mostrar aqui no Instagram para vocês. O link da bio leva para a página de Semana do Trader. Eu coloquei um artigo específico sobre a Semana do Trader. E eu fiz uma live agora há pouco também, fazendo alguns comentários sobre o mercado. Então sigam a gente também lá no Instagram. E o grupo principal do Telegram, agora a gente mudou o nome para Semana do Trader. É esse aqui, ó. E esse grupo principal do Telegram, ele vai continuar funcionando normalmente, e vai ser o grupo principal, né? A gente vai desativar os grupos Imersão Passaporte Black 2, Imersão Técnica 13, Imersão Pocket, juntos até o 126 e Maratona 14 Bis, dia 16/10, 23h59. Aí esse grupo, ele vai ser o grupo que tudo da Semana do Trader vai gerar em torno dele. E ele vai continuar com conteúdo quente, completo, pleno, até que o mercado atinja os 126 mil pontos. Quando atingir, ele vai ser um grupo essencialmente educacional. Ok? Então a Semana do Trader vai ser o único evento educacional do ano. Né? É gratuito, 17 a 21 de outubro, das 15h30 às 17h. Pegue o link, mande para amigos, vai ser bem legal. Vai ser uma festa aí educacional, operacional. E é tudo gratuito. Praticamente marca a despedida desse nosso período de portas abertas, né? Uma vez que logo menos o mercado deve bater aí nos 126 mil pontos. Falando nisso, deixa eu só fazer a soja, Santos Brasil e a Edu, que daí eu vou mostrar no Ibov ali um pouco mais sobre o número mágico. Então vamos falar de soja 3. Acho que nós estamos bem representados. Eu vou responder uma pergunta de forma coletiva também sobre soja 3, de um aluno que mandou de forma pertinente, inteligente, falando se a gente não tem aqui um ombro, cabeça a ombro. Temos. Agora ela vai ter que trabalhar firme acima de 13 e 12, porque ao passo que nós temos um ombro, cabeça a ombro, nós temos também uma simetria em V com alvo a 13,70. Né? E um rompimento falso de 12,24. Aí Santos Brasil, que é mais uma ação que a gente tem alvo ali. Santos Brasil, se eu fosse falar em alvo nesse momento, eu falaria
E, pessoal, só lembrando, né, a imersão vai ser lançada dias 24 e 25, 48 horas para decidir. Então ela veio num topo anterior, 7,73, né, uma boa reação. No semanal ela está subindo 8,38. Né, fora da banda, dentro da banda, a simetria indica teste 869 no curto prazo. YDUC 3, uma boa resposta. A tendência é que ela rompa esse canal e ele seja duplicado. Para você não precisar trabalhar com Fibo, tem uma manha, ó. Tem um pedacinho de um quadrante, 1, 2, 3, 4, digamos 5 quadrantes aqui, se você pegar essas duas metades. Eu pego o meio, 1, 2, 3, 4, daria mais ou menos um teste entre 20 e 21 reais duplicando esse canal. Se ele for rompido amanhã, por exemplo, mas talvez demore um pouco mais, aí pode variar um pouco essa projeção. Então, falando um pouco mais sobre aquela ideia do número mágico, pessoal, o número mágico, coincidentemente, ele está colado aqui com 14,95. Mas qual que é a ideia do número mágico? Lá atrás eu falei o seguinte, ó. Se eu pegar o 114,550, eu fizer vezes 0,90, vamos supor que o mercado chega a 114,550 e cai a 10%, 103,095. Muitos alunos acreditavam no seguinte, olha, se aproximar ali do 114,500, eu acho mais provável que caia 10% do que suba. Eu particularmente acho que é mais provável que ele suba a partir dessa região. Então 114,550 vezes 1,10 dá 126 mil pontos. Então se eu pegar agora, ó, vejam só, então são 10 mil pontos, são 10 mil pontos não, são 10%, ou, vamos fazer a conta aqui, tem 10%, mas tem também 126,005, né, para menos 114,550. Então a gente está falando em 11.450 pontos, certo? 11.450 pontos. Só que se a gente fizer o 126,005 menos 114,550, já... Não, vamos lá de novo. Se a gente fizer os 26.005 menos 114,550, vai dar 11.450, né? Pois aqui eu já fiz. Se a gente fizer o 117,850 menos 114,550, a gente já percorreu 3.300 pontos nesse caminho. Então é um valor considerável já. Então nós já estamos, né, na contagem regressiva rumo aos 126 mil pontos, que é o alvo final da nossa jornada e é o desafio de outubro. Aí você fala, professor, mas tem o desafio, eu te vejo nos 122 mil pontos em setembro, que na verdade é 121.630, né? Que é o objetivo dessa cunha aqui em azul e vermelho. Não bateu em setembro. Mas vai bater em outubro, semana que vem provavelmente vai buscar. Ok? Então façamos aqui os ativos fixos. Falando inicialmente de Ambev. Ambev é isso, né? Lenta, sonolenta. Né? A Ambev só anda um pouco quando o mercado anda muito, né? Então por isso que eu falo que ela é pouco interessante. A B3 SA3 mais interessante, né? Teve um teste da média de 5, deve logo menos buscar 16 com 14. Eu acabei de comentar na live que o BTG levou o preço-alvo para 18. É muito comum. Pra vocês terem uma ideia, o Morgan Stanley levou o preço-alvo da Sabesp para 74. Eu falei da Sabesp quando ela estava aqui, ó. Falei, eu não tenho caixa, não tenho capital para comprar, mas para quem tem é uma boa. E ela pode ficar parada um tempo aproximando médio e preço, mas é realmente um ativo, principalmente para quem tem perfil de médio prazo,
bem interessante. A gente viu também, eu não me lembro, foi Itaú BBA, falou de Amer, né, Americanas. Não, aí no caso... falou de Americanas, mas aí ele levou o preço-alvo acho que para 24, foi isso, né? De 20, potencial de repente de buscar essa região é uma boa. As ações de varejo em geral, ó. Vamos dar uma geral no varejo. Via. Ó, inclinada para cima. Pinça de fundo. Está rompendo 3,74. A gente viu Gemate, viu Americanas. Emiglu 3. Emiglu rompendo o 4,97. Pelo jeito tem parada aqui perto do 7, tão somente. E tem Lojas Quero Quero, LJ QQ3. Que é a mais descontada de todas. Então hoje, se eu tivesse que entrar no ativo só, eu entraria em Quero Quero. Ah, mas você tem peso 2 em Gemate. Estou falando hoje se estivesse líquido. Passa a ideia aqui de um Mastro Bandeira. Aí estamos BBS3. Eu acho que ela vai neutralizar a barra de anteontem. Realmente é uma barra forte. Mas pela conjuntura talvez não faça estrago aí no ativo. Dificilmente ela vai destoar dos outros bancos. BBDC4 deve movimentar-se para cima lentamente. Itaúsa 10,84 questão de tempo. Mastro Bandeira. E Tube também desenha o Mastro Bandeira. Esses bancos devem ter uma movimentação positiva, com correções no meio do caminho, porém de forma lenta. Os movimentos mais rápidos, a gente olhou BPAC, né, que é uma delas. Eu acho que virão de BPAC e Santander dentre os bancos grandes. Santander acionou pivô de alta 31,73. Índices na tela e FNC deve se movimentar de forma direcional, né, provavelmente duplicando esse candle do dia 3 de forma lenta e gradual. O IMAT ele é uma boa surpresa por causa da Vale. Eu expliquei no Telegram e no Instagram que a Vale contratou assessores para o IPO da sua divisão de metais. Isso impulsionou muito o ativo e impactou positivamente o IMAT, que é o índice de materiais. E nós temos o Imob, o índice do setor imobiliário, que deve também seguir para o alto e avante, um Mastro Bandeira em formação. E com o índice de consumo, que é uma das chaves, né, dos nossos racionais. Por quê, pessoal? A gente tem consciência das presepadas da Liz Truss no Reino Unido, que a Europa vive a maior crise, a maior seca, né, em 500 anos. A gente sabe dos problemas do Credit Suisse, da guerra Ucrânia-Rússia. Inclusive, comprei 2 camisetas. Eu apoio totalmente a Ucrânia na guerra. Eu vou usar na Semana do Trader. Pelo menos em 2 dos pregões ao vivo eu vou usar as camisetas. Entendo tudo isso, né? Mas o Brasil é a bola da vez. Então o fluxo turco deve estar vindo para o Brasil, até do Reino Unido, da China. A gente fez um estudo há alguns pregões atrás, né? 85 bi de dólares tinham saído da China. E esse valor provavelmente iria se espalhar mundo afora. E eu estava conversando com um aluno, né? Ele falou, professor, mas o Brasil é inexpressivo, né, em relação ao fluxo internacional. Eu falei, eis a questão. Um pequeno fluxo pode fazer a grande diferença aqui. Justamente essa é a questão. Nós somos inexpressivos na distribuição do capital externo. Se um pouquinho desse capital vem para cá, leva o Brasil acima dos 120 mil pontos. Independente do presidente eleito, nós temos um congresso bem composto. Talvez o melhor congresso de todos os tempos. Então, a simetria do índice de energia ela é positiva. Provavelmente haverá uma reação a partir de algum ponto formado dentro em breve aqui um fundo. Temos Small 11. Small 11 romper um canal, ele deve ser duplicado. Então, aos trancos e barrancos, deve buscar 115, 116 nos próximos dias. E aí chegamos em Petro 4. Também para o alto e avante. Petro 4, eu colocaria stop abaixo da mínima do dia anterior e conduziria o trade.
né? Acho mais provável que ela continue subindo lentamente do que ela caia, porque não só o preço do petróleo, principalmente o Brent, impacta mais questões políticas, de boa formação de Congresso, expectativa por eleições democráticas. E a Vale é Vale, né? Tá caindo hoje, mas tem um viés de alta, um pullback ali entre 76,32, 74,41, e é isso, ela deve continuar subindo, pelo menos até buscar 86 ainda no mês de outubro. Essa é a minha opinião. China 11, entre a compra e a venda eu compraria, mas pouco interessante, ainda mais com feriado na China. Aí a liquidez fica bem menor. Ok. Aí, aqui a gente já fez essa carteira, então vamos para o DI, um F25. O DI está numa região de fundo, mas não tem força para subir, essa aqui é a questão. Então deve ficar trabalhando de forma errática aqui com viés baixista. O IBOV nós comentamos, o BOVA11, ele passou por essa movimentação lateral e rompeu, né? Então rompeu todas as 4 resistências que agora são suporte, rompeu a LTB e vai esse movimento. O movimento ele deve ser lento, né? A gente vê aqui uma LTB. Por quê? Porque está longe da média de 21, né? Então o pessoal vai tomando, mas vai tomando aos poucos, com tranquilidade. E o mini índice que a gente falou em compra, 118.750, dizendo que ele buscaria 118.400 ainda hoje, acho que vai buscar. Não, pode até renovar a máxima de hoje, seria o caminho mais provável, né? Mas o mais provável é que ele busque alguma coisa intermediária, né? A máxima de ontem, por exemplo, 118.840, de hoje 118.700, 118.400, talvez 118.500. E aí o dólar, ele tem uma situação bastante complexa assim, porque tem um fundo triplo, uma simetria em A comprida, mas ele tem um fundo triplo, só que ele tem uma ilha de reversão, e sentiu a média de 5. Então, uma situação indefinida, ele pode romper um pivô a 5,274, como pode voltar aqui na base, que eu acho mais provável, a 5,144, perder e esticar a 5,087, cujo rompimento projeta os R$5 em 3 pregões, 4, uma vez perdido. Talvez menos, né? De repente, payroll amanhã agrada e o dólar já perde essa região, enfim, o payroll amanhã vai fazer diferença. Aí nós temos aqui o intraday. Eu desenhei esse ombro, cabeça, ombro mais cedo. Ele ainda é válido, mas é claro que ele fica enfraquecido, né? Nós podemos traçar aqui uma LTA. Se for perdida, seria praticamente aquele desenho da prancha do pirata. Então, LTA decisiva. A gente está observando no milho, né? Quando a liquidez migrar, ó, a liquidez ainda está no X, o maior número de negócios. O milho aqui é ter paciência. Não tenho o que falar, acho que não vale a pena sair nesse momento. A gente pode trabalhar vendido no mídio, pode, mas não, de repente ele repica, dá um sinal, a gente entra na venda, tentar fazer alguns giros para pontuar melhor. Temos aqui a Bolsa do Japão desenvolvendo fundo, é isso. Não padrão penetrante com gaps de fuga. O minério trabalhando de forma anêmica, não tem algo novo. Tem o Arami, mas candles muito curtos, até pelo feriado na China, né, pessoal? Não vai movimentar muito. E o petróleo com viés de alta, médias cruzadas em modo compra no Brent, também no WTI. Houve o corte de 2 milhões de barris. Muita gente imaginou que o petróleo poderia subir 5%, 6%, mas ele já adiantou o movimento e o governo americano liberou 10 milhões de barris da reserva de emergência. E nós tínhamos os títulos americanos de 10 anos, respeitaram a média de 21, tem inclinação de alta, S&P, um sinal de fundo firme, eu acho que é uma acumulação para romper a média de 21, e a mesma ideia que eu tenho aqui é o índice Nasdaq, né, também para o S&P. E acima da média de 21, tanto o Nasdaq, o S&P quanto o Dow Jones terão amplo espaço para escalar num curto período de tempo. O VIX, ele deu uma paulada para baixo, eu acredito agora que ele esteja, alguns realizando lucro lateral para depois tocar CLTA, é o meu entendimento. O BZQ, não acredito que seja um sinal de fundo consistente, importante nessa região.
O EWZ, pouco a pouco, vai subindo para tocar aqui essa linha de retorno. Bolsa do Reino Unido, fechamento em queda, ombro, cabeça, ombro invertido é a minha interpretação. Bolsa de Paris, teste da média de 5 para tomar fôlego, tem uma simetria muito clara na minha visão a 6394. Euro Stock 50 também, simetria que remete a 3681 para a semana que vem. E o índice DAX, a bolsa que eu mais acompanho na Europa, talvez aqui um mastro bandeira, lutando para desgarrar-se da média de 21, buscando suporte na de 5 para cumprir simetria 13564. MME, fluxo para mercados emergentes, também uma vez acima da média de 21, projeta 989. Parte desse movimento eu acho que é fluxo vindo para o Brasil. Vocês viram, né, pessoal, nos dois primeiros pregões, né, 3.700 de saldo positivo por parte dos estrangeiros. O DXY não está dando trégua aqui, isso é ruim para o dólar, mas ele pode fazer um topo mais baixo que o anterior. Ibovespa em dólares firme, caminhando para a parte alta aqui do alargamento. E trabalhando na parte alta da barra elefante do dia 3. Por fim, o Bitcoin, ele lentamente vai formando fundo, ele precisa romper essa cunha, deve buscar 23 mil dólares, 22.780 no curto prazo, e ficam como alternativas o BitH11, para quem não tem conta em exchange, ou Hash11 aqui no Brasil, opera de qualquer corretora que tem um pouquinho de Litecoin, menos de 1%, e 1/3 de Ethereum na sua composição. Então, semana do trader, se inscrevam, espalhem esse link, eu aguardo vocês entre 17 e 21. Na semana do trader não vai ter gravação do YouTube, só o ao vivo entre 15h30 e 17 horas. Então, quem gosta de acompanhar a gente no YouTube, vale a pena se inscrever, porque é gratuito. Um grande abraço a todos, tá entregue, pessoal, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Hoje eu já fiz live, muito conteúdo lá no Telegram, aproveitem. Meu muito obrigado, valeu.